Então, meus irmãos, que a paz de Cristo seja convosco, certo? E bom, queria deixando aqui, né? É, vou deixar a passagem completa na real, né? Vou falar tudo aqui a respeito, né? Porque é pesado, pô, né? É uma passagem que se encontra no livro de Segunda Pedro, né? Segunda Pedro 2, que é uma passagem que fala a respeito de falsos mestres, né? E bom, deixa eu tirar o microfone daqui. Aí, bem melhor. E bom, né? O joguinho novo aí, né? Eu tô trazendo aqui pro canal, né? O Diablo, né? Que é um jogo basicamente que a gente caça demônio. Achei interessante a premissa, né? E bom, pô, a jogatina me pegou, mano. Gostei um RPGzinho ali e tal. Enfim, né? Vocês vão ver durante a gameplay. Né? Eu já tô meio avançado, né? Minha personagem tá nível 29 aí. Mas enfim, meus irmãos, né? Voltando aqui pra palavra, né? Que a palavra aqui é pesada, é forte mesmo. Mano, é pra pegar, né? Como diz a minha avó, é pega pra capar, mano. E bom, eu tô falando meio baixo, né? Peço aos irmãos aí que estiver ouvindo, assistindo, que aumente um pouquinho, né? Porque aqui tá, né, já tá bem de noite já, né? E eu só tenho esse horário aqui pra gravar por causa dos meus irmãos, né? Literalmente meus irmãos, que os moleques é todo bagunceiro. Mas enfim, né? Se tiver um pouquinho baixo aí o áudio, vocês aumentam, tá? Tô tentando falar o mais alto possível aqui, só que vocês estão ligados, né? A casa é cheia de criança, mano. Mas enfim, vamos lá, né? Segunda Pedro 2, vou ler a passagem toda porque isso aqui é pesado, meu. É palavra pura. Enfim, o próprio título já fala. Novamente, recomendo os irmãos a lerem em casa, tá? Pegar a Bíblia de vocês e ler em casa também, né? Mas enfim, aqui, os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Isso aqui por si só, mano. Versículo 1 e 2, já pega já. 3 é pior ainda, tá? E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Novamente, versículo 3 aqui, mano. É o que mais acontece. Mas a gente vai entrar mais a fundo, né? Versículo 4 agora. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas e pondo-as para exemplos aos que vivem, calma, aos que vivessem impiamente, né? Impiamente o pessoal que vive fora do caminho da justiça, né? Enfim, depois a gente entra nesse quesito aqui, senão vou colocar a carroça na frente dos bois. Enfim, versículo 7 agora. Ele livrou o justo Jó, enfadado de vida, dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Versículo 9 agora. Assim sabe o Senhor, livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícias e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Versículo 11 agora. Enquanto os anjos, sendo maiores em força, mano, isso aqui é pesado. Versículo 10 e 11, comparando anjos que são superiores a nós com meros humanos, certo? Mas depois a gente entra nesse assunto. Enquanto os anjos, sendo maiores com força e poder, não pronunciaram contra eles juízo,
blasfemando diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo um galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer no deleite cotidiano, na adulação, eles e máculas deleitando-se em seu engano, enquanto se banqueteiam convosco, né? Novamente, essa galera tá entre nós, né? Mas enfim, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas, inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. Opa, calma, enrolou aqui. Mas, versículo 16: Mas teve a repreensão da sua transgressão ao mundo, ou ao mundo, da sua transgressão. O mudo jumento falando com voz humana. Impediu a loucura do profeta. Acho que agora saiu, né? Mas já deu para entender do que se trata, né? De Balaão, né? Aqui, o mudo jumento falando com voz humana. Impediu a loucura do profeta. A gente vai entrar mais a fundo nesse versículo aqui, tá? Enquanto isso, vocês apreciam aí minha bonequinha aloprando aí, né? Deitando os bichos tudo. Mas enfim, versículo 17. Esses são fontes. Mano, isso aqui é forte, mano. Isso aqui, quando eu li, me pegou, tá? Na moral mesmo. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falam coisas muito arrogantes, de vaidade, e godam com as concupiscências da carne, com desolações. Aqueles que se estavam afastados dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade. Mano, isso aqui é pesado demais. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porque se, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela. Mano, isso aqui é. Oh, isso é louco, velho. Ô, meu irmão, na moral, isso aqui é pancada. Serve pra mim, serve pra você. Serve pra todo mundo. Isso aqui é forte. Novamente, versículo 20. Novamente. Ou novamente. Vocês perceberam que eu tenho essa mania de falar novamente, né? Mas enfim. Mais pra frente eu vou entrar nesse mérito aqui do versículo 20 até o 22, né? Já tá acabando a passagem, né? Aqui. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhe fora se não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, meus irmãos, aqui que vai a pancada, né? Porque aqui tá falando a respeito de falsos mestres, de falsos doutores, mas também, né, aqui fala também um pouco daqueles que seguem, né, na inocência, certo? A gente vai entrar nesses assuntos aqui, né? Esse vai ser um videozinho um pouquinho mais longo, né? Vamos pregar bastante aqui hoje, né? E novamente, né, eu decidi passar essa passagem aqui. Passar essa passagem, mano. Eu decidi passar adiante, né, essa passagem. Porque, meu, o negócio é pesado demais, é muito forte. Fala muito nessa passagem, né? Quando eu li, mano, literalmente é Deus falando com a gente através da palavra, né? E bom, meus irmãos,
né? Os falsos mestres, né? Aqui, vamos ler aqui o versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Então aqui, novamente, né? Eu tenho que parar com esse negócio novamente, mano. Mas aqui já pego no sentido da passagem, né? Já pega na palavra, né? Que entre nós há falsos profetas, há falsos pregadores, falsos adoradores, pessoas aqui que estão literalmente, né, para distorcer a palavra, né? Para nos levar para o mau caminho. Aqui, né, no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então, assim, essa galera pega as sagradas escrituras, distorcem tudo, né? E, bom, por que será que eles distorcem tudo, né? A resposta está no versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, ou seja, né? É por dinheiro, né? Isso não é de agora, é desde os tempos bíblicos que isso acontece, certo? E, bom, meus irmãos, aí que vem a questão, né? O evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho que é pregado na Bíblia, é, não é aquele evangelho, né, que muito se prega, não é aquele evangelho de, como posso dizer, né, de luxúria, né, como posso dizer, de vitórias. Vitórias não, né, que a gente vai ter vitória sim, só que assim, a gente vai ter batalha, né. Mas acho que deu pra pegar, né, o que eu tô querendo dizer aqui, né. Tem muitos que dizem, Chico, não, você vai aceitar Cristo ou você vai ser feliz, nunca mais você vai ter problema, e que vai ser uma maravilha, e que não sei o que lá, mano. Isso não existe em nenhum momento da Bíblia falar isso. Nós vamos ter paz eterna sim, quando Cristo voltar para buscar a gente, entende? Aí sim vamos ficar de boa, mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, esquece, mano. Vai ser batalha. Batalha contra o mundo, batalha contra você mesmo, batalha contra o pecado. E vou dizer mais, vai ter certas vezes que, mano, a gente vai cair, a gente vai apanhar, a gente vai perder. Só que aí que vem a questão, vem Cristo, pega você lá todo arrebentado e levanta de novo. Aí Cristo olha pra você e fala, ó, vamos nessa, certo? Levanta aí, sacode a poeira e vamos pra frente, certo? Se eu fui na frente, você tem que me seguir. E poucas, mano. O que eu tô querendo dizer aqui, né? Pra não distorcer e tal. Não sei, né? Vai que alguém pega isso aqui, corta e. Enfim, vocês estão ligados o que acontece, né? Mas enfim. O que eu tô querendo dizer aqui é que não vai ser fácil, né? Não é porque você tá com Cristo e tal que você vai ser uma pessoa assim pô, mano, vai, sei lá, você vai ter uma vida assim, como posso dizer, cheia de luxos, tá ligado? Que muito se prega a respeito disso. Uma vida assim cheia de mordomia, digamos assim. Que de fato nós vamos ter vitória sim, nós vamos ter batalha, certo? E algumas batalhas, infelizmente, a gente vai tomar um couro, a gente vai cair. Só que Cristo tá conosco e é isso que importa, né? Cristo vai estar lá para nos levantar, né? E geralmente essas batalhas que eu tô me referindo são batalhas contra nós mesmos, né? Como já citei exemplo aqui da pornografia e tal. Esse tipo de coisa a gente vai, mano, é difícil. De vícios e, né? Mano, costume, falar palavrão, por exemplo, fofoca, né? Porque é um tipo de coisa assim, quando você começa a caminhar com Cristo, você quer se libertar dessas coisas. Às vezes você vai conseguir, às vezes não. Mas aí você se lembra que você está seguindo Cristo. Então você vai ter aquele desejo ali de ser melhor a cada dia, né? Mas novamente, o que eu tô falando aqui é só quem tá na fiação que vai entender. A real é essa, né?
Mas enfim, se você tá entendendo aí, mano, já é o bastante, sabe? Enfim, não se prega essa questão, né, de lutar contra si próprio, de lutar contra o pecado. Não só isso, mas aceitar também que você é fraco, né? Porque tem muitos aí que gostam de pregar, de bater no peito, né? Tem uns caras aí que gostam de pagar de bravão, você já reparou? Tem uns caras aí que gostam, pô, de pagar de bravão, né? Só que aqui vem a questão, como é que tá a vida do cara que tá cobrando de você? É outra coisa também que você tem que tomar cuidado, pra gente não fazer o mesmo também, sabe? Porque tem essa questão de usar a Bíblia para bater também. E na minha visão, isso se encaixa na questão de ser falso doutor, de ser falso profeta. Né? A gente vai entrar nesse assunto aqui mais para frente, né? No versículo 19, no caso, né? Já vou espanar aqui para você já. Prometendo-lhes liberdade. Versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo que eles mesmos servem da corrupção, porque de alguém porque de quem alguém é vencido, de tal se faz também servo. Então aqui tá falando o seguinte, tá falando dessa questão, né? De hipocrisia, ou até mesmo de safadeza. Tipo assim, o cara tá bebendo, tá usando droga, tá fazendo tudo quanto é coisa errada, trai a esposa e tudo mais, mas tá ali pregando sobre libertação, sendo que ele não é liberto. Vocês entendem a gravidade disso aqui? Meu, isso é pesado, velho, é muito pesado, né? Uma coisa é você pregar, por exemplo, né, no meu caso aqui, né, eu vou espanar logo, que é o real de todo homem, até gaguejei aqui, né, que é a fraqueza de todo homem, pô, é a nudez, velho. Mano, uma coisa é você pregar ali o que deve ser feito e tal, e se esforçar pra isso, não condenar, entende? Agora, outra coisa é eu fazer o negócio todo errado, todos os dias e pá, e cobrar de você que tá me ouvindo. Mano, não tem lógica, velho. E isso acontece todos os dias. É por isso que eu entendo que tem certas pessoas que querem estar com Cristo, como já foi pregado aqui, né? Que querem estar com Cristo, querem estar na igreja, mas não tem coragem de pisar os pés na igreja. Por conta disso, da hipocrisia. Entende? Se uma pessoa quer exemplo, pô, é uma coisa. O cara é exemplo. Se o cara consegue, eu também consigo. A real é essa. Né? Tanto que assim, é o tipo de coisa que nos inspira quando você vê alguém assim que para de beber, vai pra igreja, pá. Nas nossas vidas é o que acontece também quando a gente toma uma atitude e fala, ó, eu não quero mais isso, quero servir a Cristo. A gente serve de exemplo para outras pessoas também, né? E bom, mas é diferente quando não acontece, que acontece na maioria das vezes, né? Os caras gostam de pregar, gostam de bater, só que não tem a vida, não tem moral pra pregar, entende? Pra falar a respeito daquilo. E, enfim, meus irmãos, né? Basicamente, né? Pra finalizar aqui, né? Do versículo 1 ao 3, engraçado que eu falei por 18 minutos, né? E só tô falando de 3 versículos, né? Mas calma, que vai valer a pena. Né? Mas na maioria das vezes a questão é essa. Eu fui para outro assunto aqui, né? Que veio aqui para mim agora e eu nem decidi encaixar. Mas a questão é essa, né? O que tem muito é pregação doce, que vai massagear o seu ego e tudo mais, né? Jesus aceita você do jeito que você é, realmente. Cristo te aceita do jeito que você é, mas e aquela questão do negar a ti mesmo? Cristo te aceita do jeito que você é, mas a gente precisa negar a si próprio. Mais pra frente eu vou trazer uma pregação, né, a respeito de, esqueci, renúncia, né? O que é pesado, o que não, praticamente não é pregado renúncia hoje em dia. Mano, é um ou outro que prega sobre renúncia. Nega a ti mesmo, pega a sua cruz e siga. É o que Cristo falou. É o convite que Cristo faz, né? E bom, para encerrar aqui, né? No versículo 3, a maioria das vezes não, 100%. Não, realmente, é 8 ou 80. Ou os caras pregam palavras doces, né? Para conseguir mais público, porque a real é essa, é público. Os caras não querem converter alma, não. Os caras querem dinheiro, é corrupção pura. Né? E não é de agora, é desde os tempos bíblicos, né? E também para não pegar mal com a galerinha, né, que gosta de cancelar. Vocês estão ligados, né, mano? Vocês estão ligados,
né? Então, para não pegar mal, os caras ficam ali entende? No meio termo, né? Enfim, aí aqui, né, do versículo 4 até o versículo 8, né? Só vou ler aqui rapidão, né? Porque se Deus não perdoou os anjos, opa, calma, os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subdiversão da cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivem, aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Versículo 9 que vai resumir isso aqui tudo. Assim sabe o Senhor, livrar da tentação os piedosos e reservar os justos para o dia do juízo, para serem castigados. Versículo 10 também, né? Para ficar completão. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam com essa palavra que é difícil, mano. Concupiscências de imundícias. Eles prezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Então aqui a gente vê um paralelo, né? De pessoas justas, que Deus os livra, de pessoas injustas, né? No caso, esses caras aqui, né? Que tá pregando mentira, que tá, enfim, mano, fazendo tudo quanto é coisa errada. E como você pode ver aí, ó, minha bonequinha tá aloprando, filho. Ó, mano, esse jogo é muito bom. É um jogo de celular aqui, bobinho. Mas, mano, esse jogo é muito da hora, velho. Enfim, meus irmãos. Aí, o que pega é o seguinte, né? Que nessa passagem, no caso, né? Tá falando aqui da diferença, né? Que Deus, ele é justo. Ele não vai castigar, né? Uma pessoa ali que tá na humildade, digamos assim, né? Na inocência, seguindo um falso mestre. Porque ela tá sendo enganada, entende? E no versículo 9 aqui novamente. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então o versículo 9 ele pega nessa questão, né? Que os caras que pregam aí, né, vaidade, né, avareza. Não, vem pra minha igreja aqui que o Senhor vai te dar um carro. Mano, pior que tem uns caras que pregam assim, velho. O Senhor vai te dar isso, o Senhor vai te dar aquilo outro, vem pra cá. Meu, você tá desesperado, certo? O cara tá persuadindo a sua fé ali. Tá certo que o versículo aqui fala a respeito, né? Do versículo 1 e 3. Ele alerta que vai ter falsos profetas e tal. Só que, meu, esses caras, mano, não tem lógica. Nosso Senhor, ele é justo. É claro, né? Tem diferenças aqui, né? Como no versículo 10, né? Que fala o seguinte: mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em. Essa palavra aqui é um complicado, mano. Em concupiscências de imundícias e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Então aqui é o seguinte: tem aqueles que realmente são enganados e tal, né? Senhores de idade, não, pessoal assim que pega na inocência ali, tá ligado? Mas enfim, meu, o Senhor vai agir com justiça com essas pessoas, sabe? O Senhor não vai ser injusto com essas pessoas, né? Que são inocentes e tal, né? O pessoalzinho que é mais inocente mesmo, que infelizmente, mano, tem falso profeta aí que, pô, os caras dobra, velho. Os caras te põem no bolso. Se você não tiver ali apegado com Cristo mesmo, os caras te dobra, velho. Os caras te deita. Enfim. Mas tem pessoas que são mais ingênuas, são mais humildes. E o Senhor não vai ser injusto com essas pessoas, entende? Da mesma forma que o Senhor não vai ser injusto com esses caras, mano. A palavra aqui tá falando, né? Que desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Ou seja, aqui, quando falar de autoridade, não tá falando de autoridade terrena.
Tá falando do céu, tá falando de Deus. Os caras não receiam mesmo. O importante é o lucro, entende? De qualquer forma, o Senhor vai dar um basta nessa situação. E aí que vem a questão aqui, né? No versículo 11. Mano, isso aqui é pesado. O versículo 11 e 12 mostra a discrepância, né? Dos anjos para com os homens. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. E aqui o versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Né? Versículo 13 também. Não, versículo 13 agora não. Vamos aqui focar no versículo 11 e 12, que aqui tá falando a respeito do seguinte. Tá falando aqui do temor dos anjos, que tem força, que tem poder, que são, como posso dizer, são mais poderosos que a gente, a real é essa. Mas os anjos, né, eles têm o discernimento, né, aqui ó, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor, né. Talvez eu tenha entendido errado aqui, mas aqui no caso os anjos não estão indo contra os homens que fazem isso contra Deus. Por que que não estão indo, né, contra os homens que estão indo contra Deus, né? Porque os anjos eles têm temor a Deus, entende? Tipo assim, tá na obediência. Tipo, ó, os caras tá fazendo uma coisa que tá indo contra o nosso Senhor aqui, mas o nosso Senhor não deu autoridade para atacar esses caras. Então os anjos ficam na deles. Mano, aqui que a gente vai para a questão dos humanos, né? Que tá, né, basicamente, o versículo 11 tá falando sobre obediência, né? Que o versículo 12. Mas estes, aqui está se referindo ao homem, mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos blasfemando, do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então aqui a gente vê né, o nível. Você tem anjos poderosos, pô, os caras é o bicho, certo? Só que eles são obedientes a Deus. No versículo 13, você tem homens cheios de arrogância, rebeldes e tudo mais, só que a palavra compara esses caras com animais. Por que compara com animais? Porque é, isso aqui é um entendimento que eu tive, né? Eles têm, literalmente, age de acordo com a natureza, entende? Não procura entender aqui como a palavra fala, né? Cadê aqui? Aqui, ó, blasfemando do que não entendem. Entende? Ao invés de procurar entender, o cara só pega e solta blasfema. É o que eu tava falando no vídeo passado, né? A respeito dos caras falando que Cristo pecou e tal, mano. Mó ladainha, nada a ver. E aí que vem a questão, a discrepância. Você tem anjos poderosos, certo? Que, pô, os caras podem fazer tudo. Só que mantém a obediência a Deus. E aqui você tem homens. Mano, a gente não é nada. Dependendo da gripe que a gente pegar, se a gente cair do jeito certo numa escada, acabou. Porém, a gente tem essa questão de querer bater de frente com uma força que a gente não entende. Mesmo assim, Deus está sendo piedoso com a gente, né? E aqui que vem a questão, mano. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar. No versículo 13. Isso aqui é pesado. Recebendo um galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas deleitando-se em seus enganos, enquanto se banqueteiam convosco. Novamente, aqui está falando a respeito de pessoas, certo? Na real, é os mesmos caras, né? Que a Bíblia compara como animal. Os caras tá nesse nível aí e tá entre a gente. É pra gente abrir o olho. A Bíblia tá aqui tá falando a respeito disso, pra gente abrir o olho com esses caras, né? Novamente aqui recebendo o galardão da injustiça. O galardão da injustiça é o quê? É o cara ganhar dinheiro em cima de pessoas que estão confiando nele. Ou seja, a injustiça ela traz recompensa. Isso que é pesado. A gente vai entrar nesse assunto mais pra frente também, né? Falar só a respeito disso. Mas, meu, isso aqui é forte, velho. Meu, galardão da injustiça. Injustiça ela traz como posso dizer, recursos, digamos assim, recurso financeiro. É a mesma coisa o crime.
O crime traz é benéfico se você for ouvir por um lado. Teve uma vez que eu tava vendo os caras falando que no Brasil compensa você ser criminoso. E a verdade é essa. Porém, como a gente tá fechado com Cristo, né? Não só nós, mas os profetas da Bíblia também. Mano, os caras negaram tudo aquilo que poderia trazer riqueza para manter a justiça. Isso que eu acho interessante e também é isso que me confronta, né? E aqui está descrevendo, né? Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, ou seja, no dinheiro, filhos de maldição. Mano, a Bíblia amaldiçoa esses hábitos, tá ligado? Aí tem gente que fala que não, que acontece uma porrada de coisa na igreja, que não sei o que lá, Deus não faz nada. Pô, Deus já fez. Deus chama esses caras aqui de filhos de uma maldição, filhos de maldição. Como é que você acha que vai terminar isso aqui quando esses caras, né, baterem as bolas? Você acha que vai acabar como? Já tá decretado, filho, eu já fiz já. Versículo 15: Os quais deixando os caminhos direitos, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Novamente, a injustiça traz prêmio, traz dinheiro, traz vida boa, entende? O que não tem nada a ver com o ministério de Cristo, com a pregação de Cristo. Mas teve a repreensão da sua transgressão. Opa, calma, da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então aqui já mostra que mesmo um homem usado por Deus, ele tem que tomar cuidado com o tipo de coisa que ele permite entrar em seu coração, né? Essa frase me pegou, mano. Cadê? Aqui, ó. Impediu a loucura do profeta. Mano, isso aqui me pegou de uma forma, velho. É pesado, pô. Porque assim, você tá sendo criado por Deus ali e tudo mais, só que se você permitir, a avareza entra no seu coração, domina sua mente, né? Cadê aqui, ó? Tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar. Mano, isso aqui tá falando de profeta, velho. De pessoas que estão pregando aí e tal. Novamente, eu tô falando aqui, mas isso serve pra mim também. É pesado, mano. Porque assim, não impede. Se a gente não vigiar, nós vai pro erro mesmo. Certo, né? E é aí que vem a questão. A gente tem que tomar muito cuidado, velho, com essas coisas. Pra não deixar tomar o nosso coração. E aí que vem aqui, ó, né? No versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falam coisas muito arrogantes e vaidades engodam com a. Novamente, eu tenho um problema para pronunciar essa palavra, né? Concupiscências da carne com desolação, aquele que se estava afastando dos que andam em erro, né? Enfim, aqui novamente, né? Falando a respeito, né? Dessa questão, né? Se bem que eu já expliquei esse versículo aqui, nem percebi, mas enfim, né? Esses são fontes sem água, levadas pela força do vento. Novamente, para a gente não ser fonte sem água, para a gente não ser levado pela força do vento, porque, novamente, né, é a questão do nosso coração, nossos pensamentos, tem que tomar cuidado com quem entra, com quem a gente ouve, com quem a gente conversa. Não que a gente deva se privar, mas tomar cuidado com o que entende, com o meio, porque isso pode nos contaminar. Enfim, mano, fontes sem água e nuvens levadas pelo vento. Aqui tem a questão de constância com Deus também. Fogo de palha, entende? O cara tá na presença hoje e depois sai. Enfim, é complicado, pô. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? E aqui no versículo 9 que eu já expliquei, né? Prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, né? Cadê? Prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho dos. Calma. Versículo 21 aqui, hein? Melhor. Oh, calma. Porque melhor
lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento, para que lhe fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Então, novamente, conectando aqui o que eu acabei de ler, né, versículo 19, 20, 21, 22 com o 17. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento. Aqui, né, é o tipo de coisa que a gente tem que... Mano, isso aqui é muito forte, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou pegar esses últimos minutos aqui só pra falar a respeito disso. Porque, meu, aqui tá falando a respeito sobre se desviar. Na minha visão, mano, a nossa vida, assim, não tem como estar 100% todos os dias, sabe? Tem dias aí que você vai estar a milhão só de pisar na terra, Satanás já vai tremer na base, entende? Mas vai ter certos dias que a gente vai estar fraco. Mano, isso é normal, velho. Infelizmente é normal. Você quer estar ali na presença e tal, só que aí você tá cansado, tanto psicologicamente, emocionalmente, fisicamente também, você vai estar meio esgotado. De certa forma é comum, sabe? Só que a questão é justamente essa. Não, o que pega é nessa questão aqui. A gente tomar cuidado para não se desviar. A gente tomar cuidado para, né? A gente tomar cuidado assim para não sair dos caminhos, né? E bom, meus irmãos, né? Aqui eu falo, né, a respeito do segundo cenário ser pior do que o primeiro, que geralmente é o que acontece, né? É difícil pra você voltar. Enfim, meus irmãos, né? Resumidamente é isso que eu queria trazer, né? E que Deus abençoe a vida de todos. Mais uma vez, obrigado.